Salve, salve pessoal, tudo jóia? Estamos iniciando mais um podcast aqui do Portal da Construção, o nosso programa de desenvolvimento Construlab, né? É isso aí, meu nome é Ítalo Sóstenes, eu sou um dos colaboradores aí que desenvolve o nosso podcast. E temos aqui também Márcio Paniago, também sou aqui colaborador do Portal da Construção. E juntos hoje, junto com vocês, vamos conduzir esse podcast desse tema importantíssimo e interessantíssimo para nós da área da construção civil. Exatamente, estamos aqui hoje com Meire Mari Okabayashi, também conhecida como Mari, né, para os íntimos, vamos dizer. A formação dela, a experiência profissional, né? Ela já foi professora de pós-graduação em licitações e contratos na Verbo Jurídico. Ela é administradora e CEO da empresa Mari Licitações. Mais de 14 anos de experiência em licitações. Ela é pós-graduada em licitações e contratos, atualmente pós-graduanda em Direito Público com ênfase em licitações. Atuação em licitações. Participou aí de mais de 5.000 licitações e assessorias por todo o Brasil. Atividades atuais. Ela ministra cursos nacionalmente, presenciais e online. Ela é consultora especializada em licitações para empresas e órgãos públicos. Mentora de profissionais que seguem carreira em licitações. E hoje ela tem uma rede de parceiros e alcance aí de mais de 500 empresas parceiras, 8.000 alunos, realização de mais de 100 horas de palestras. Meu amigo... Rapaz, que currículo, hein? Que currículo, né? Até cansei de tomar um copo d'água enquanto ela se apresenta agora. Então vamos lá, Mari, tá contigo agora. Olá, pessoal. Muito boa tarde, Ito. Boa tarde, Márcio. Muito obrigada aí pelo convite. Me sinto honrada e muito feliz aí com todo esse convite, né? São raríssimas vezes que eu participei de podcast. Muito feliz hoje com vocês. Bom, meu nome é Mari Okabayashi, né? Eu sou mais conhecida na área de licitações como Mari. Perfeito. E aí eu tenho empresa de consultoria em licitações, né? Eu trabalho aí há 14 anos. Na verdade, dia 1º de dezembro vai fazer 14 anos. Caracas, de experiência em licitações, né? O início da carreira sempre foi... É difícil, né? O início da carreira até a gente escolher o rumo a se seguir. Mas eu trabalhei como colaboradora em 3 empresas voltadas para licitações. Então, lá em 2009, finalzinho de 2009, Legal. tempo atrás. E você, antes de começar a licitação, você trabalhava em alguma outra coisa? Antes da licitação, eu fui para o Japão. Japão? Morei 3 anos no Japão, quase 3 anos no Japão. Onde lá? Em Shizuoka-ken, Hamamatsushi. Ah, entendi tudo. Eu sei onde é. Mas que legal. E como foi a sua experiência lá? Eu fui muito novinha para lá e assim que eu terminei o ensino médio, eu fui para lá, então foi uma experiência grandiosa. Ter que se virar sozinha, de ter que até ganhar seu próprio dinheiro, né? Sim. Sem essa independência financeira, eu tive lá independência. Então foi uma experiência muito grande. Fora que a cultura de lá é totalmente diferente daqui, né? Então foi um choque para mim em algumas coisas. Até quando eu voltei para cá também foi um choque, porque eu tinha até esquecido já. Outra realidade, né? A cultura daqui também diferente. é muito diferente. Né? Bom, que bacana. E então, você começou a trabalhar com licitações, você já tinha se formado? Quando você trabalhou naquelas empresas, já era formada na área de... Não, na verdade eu estava tentando decidir aonde seguir, né? E eu trabalhava além da parte de licitações na primeira empresa. Além da parte de licitações, quer dizer, eu fui operadora de caixa. Meu primeiro emprego foi como operadora de caixa no Legal Supermercados aqui de Campo Grande. Foi a primeira oportunidade com 20 anos. E aí depois, meu ex-patrão sempre passava lá no meu caixa, falou, vamos trabalhar comigo, não sei o quê. Que eu gostava de ser simpática com os outros. E aí eu acho que isso chamou atenção e ele me chamou como vendedora. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou, mas eu não tenho experiência. Porque eu só tinha experiência no Japão e como operadora. Sim. Aí ele pegou e falou assim, não, vamos lá, que daí a gente vai te ensinando aos poucos. Aí quando eu cheguei na empresa,
Eu aceitei a proposta, quando cheguei da empresa, era a parte de licitação. E para mim saber o que era licitação, meu patrão não pagava cursos para mim. Ele só jogava. Você nunca tinha ouvido falar de licitação? Não, nunca tinha ouvido falar. E assim, eu fui aprendendo na raça mesmo. E depois de lá, foi só desenvolvendo essa parte de licitação, né? Mas assim, a decisão como administradora foi quando eu trabalhei tanto na parte administrativa da empresa quanto na parte comercial. Entendi. Né? E aí eu vi que a administração eu pegava as duas. As que você mais se identificava, né? Isso. Pô, que legal. Bom, para você entender um pouco como que funciona, né, o portal da construção, hoje a gente tem um ecossistema, como a gente chama, né? Por que ecossistema? Porque é um ambiente onde tem várias áreas sendo desenvolvidas. Os grupos do WhatsApp funcionam dessa forma. Temos arquitetos, engenheiros, prestadores de serviço, fornecedores de materiais, todos coexistindo nesse mesmo ambiente, trocando informações, fazendo negócios entre si. Então é um ecossistema virtual, onde as pessoas diariamente fazem e atuam na área da construção civil. Então, quando a gente buscou, né, começar a desenvolver o podcast, a gente primeiramente falou aqui sobre incorporação, né, com o Dr. Eduardo, e já era um objetivo nosso também entender como funciona o meio público, né? Então, temos vários profissionais atuando no mercado e que têm interesse, por que não começar a desenvolver esse tema também, buscar pessoas que têm especialidade nisso para trazer essas informações para esse meio. E o podcast hoje é o nosso instrumento para levar isso até as pessoas, né? Então a gente hoje está aqui ao vivo pelo Meet, o pessoal está com a gente aqui. Fala pessoal, tudo jóia? Estamos aqui. Mandem suas perguntas aqui a pouquinho. O Márcio está aqui com a gente, vai passar essas questões aqui para a Mari, né? E pelo YouTube vai ficar gravado também para vocês que estão aí com a gente, em alguma dessas câmeras também, vai estar com a gente aí acompanhando essas informações. Então, o que a gente quer hoje trazer aqui com você? A jornada do novo profissional, né? Como que o novo profissional pode começar no meio de licitações para órgãos públicos, seja estadual, federal, municipal, o que ele precisa fazer? Olha, existe muito interesse das pessoas, né, da área de construção civil, que é uma área muito abrangente na licitação, porque tem reformas, tem a parte de construção, tem projetos, né, então é muito grande, tem espaço para todo mundo. E assim, eu acho que eu falo para todo mundo que me procura, primeiro, conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você só vai patinar. É claro que um dia você vai chegar onde você quer, mas isso vai demorar. Então, o conhecimento é crucial para um desenvolvimento na licitação, né? Mas, além disso, é você estar regularizado com a empresa, né? A parte fiscal, a parte da econômica financeira, que é o balanço, né? A parte jurídica. Então, são documentos que são cruciais aí para a licitação. E além disso, na licitação, eles pedem muita parte técnica, que seria o CREA, o CAL, o atestado de capacidade técnica, que é um documento da qualificação técnica muito exigido na licitação, né? E muito específico às vezes. Que é o quê? É o seu cliente, né, dar um atestado dizendo que você prestou o serviço de uma forma adequada, de uma forma suficiente para eles. Né? Então, é um documento muito importante aí que os órgãos públicos exigem para poder participar. Show de bola. Então, por exemplo, se o profissional, por exemplo, já tem a empresa dele formalizada, ele está começando a abrir o CNPJ, ele não prestou serviços ainda para o meio público. Ele pode, então, buscar no meio privado, criar uma documentação de referência para levar para o público, é isso? Isso, exatamente. E, além disso, tem uma outra oportunidade, que são as dispensas de licitações. Atualmente, o limite da dispensa está 108 mil para obras em engenharia. Então, empresas de engenharia têm até 108 mil dispensa de licitação dos órgãos públicos para poder participar. E nessas dispensas, as exigências são mínimas.
Então, por exemplo, Tem alguns que nem exigem um atestado. para o leigo, o que é a dispensa de licitação? Dispensa de licitação é quando o órgão ele precisa de uma reforma emergencial ou de uma continuação de um contrato que foi abandonado por um outro licitante, né, por um outro contratado. Então, assim, são casos específicos, mas que tem muitas Mas, por dispensas. exemplo, dúvida é minha, né? Sim. Houve o abandono de uma obra por uma empresa que ganhou a licitação. Não é acionado o segundo colocado na licitação? Ou é convidado aquele grupo que se manifestou no começo? Então, é que depende, né? Por quê? Porque o contrato de engenharia, ele é válido por até 5 anos, pela 8666, que é uma Sim. lei antiga. E aí, quando vence, por exemplo, 1 ano depois da licitação que ocorreu, a empresa pega e abandona. Entendi. E aí, o que o órgão público vai fazer para continuar essa obra? Ele vai fazer uma dispensa para poder continuar. Entendi. Né? Carta convite, o que é? Carta convite é uma modalidade de licitação que vai ser extinta com a nova lei de licitações. Que vai ser válida 14.133. 2.133. 14.133. Vai ser válida a partir de quando? Então, eles têm que publicar o edital da lei antiga, da 8666, eles têm que publicar o edital até dia 31 de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro, os editais têm que ser pela nova lei de licitações. Entendi. E aí deixa de ter validade essa forma de contratação, que é a carta convite? Carta convite. Por que será? Aproveitando a pergunta do Marcos. É pela lei de licitações. Mas assim, né? deixou de ser interessante essa modalidade? É que a carta convite, o pessoal falava que é muito direcionado, assim, né? Entendi. Aí eles tentaram... Qual vai ser a nova maneira? Então, agora tem a concorrência eletrônica. Concorrência eletrônica, pregão eletrônico. Vai ter pregão presencial ainda, até mesmo porque tem alguns lugares que a internet é muito ruim, né? Então, aí eles optam pelo pregão presencial. Mas a tendência é isso, o presencial. Então, no caso ali, a gente vai ter somente a dispensa de licitação, ainda vai continuar esse teto de Vai continuar. Inclusive, ela já é pela nova lei de licitações, esse limite. Que é o que os órgãos já estão utilizando, né? De fazer as dispensas. Entendi. Caso, por exemplo, sempre que a gente vê inícios de governo, finais de governo, sempre tem um momento onde as coisas não funcionam muito bem, parece, né? Na parte de licitações. Não abrem-se mais licitações ou esperam um tempo para começar a fazer isso. Na verdade, assim, a licitação, ela nunca para, né? Nunca para. Em janeiro tem, em dezembro tem. Até tive licitação dia 31 de dezembro. Pensa. Pregão dia 31. A Mari lá acompanhando. Sim, dia 31 de dezembro. Olha só. Então não para. A máquina pública não para. É uma oportunidade grandiosa, né? E daí a galera não tá olhando também, né? Provavelmente nessas datas os olhos diminuem, imagino eu. Sim. Tem menos concorrência. Então. Mas as necessidades continuam existindo, né? Por exemplo, a gente vê às vezes alguns acidentes que acontecem em rodovias, ou barragens, rompem em cidades, às vezes são caras. Nesses momentos de catástrofe, existem instrumentos, que é aquilo que você comentou ainda agora sobre emergencial, né? Sim. Então, essas empresas são acionadas e conseguem atender. E existe algum caso, tipo assim, por exemplo, igual o Ítalo falou, aconteceu alguma catástrofe e aí o valor é superior a 108 mil. Existe alguma forma de celeridade nesse... Aí, no caso, o governo, ele tem que publicar como é que fala? Estado de... alguma coisa assim, nesse sentido. E aí ele tem que publicar para poder fazer um emergencial acima do valor da dispensa. Tipo da Covid, lembra da época do Covid? Então o governo decretou o estado de emergência do país e aí as secretarias de saúde foram licitando através de dispensa de licitação, independente do valor. Porque era emergencial. Entendi. Entendeu? Bom, o bloco já foi aqui para
uns quase 20 minutos de transmissão. O pessoal que está com a gente aqui no Meet, podem mandar perguntas por escrito. Se quiserem participar também com perguntas aqui ao vivo também, podem levantar a mãozinha aí e colocar aqui a sua pergunta para que a gente possa trazer para a Mari. E assim a gente desenvolver esses temas. Então, assim, Mari, a sua empresa hoje, ela está atuando no mercado, pelo que você disse, quantos anos? CNPJ desde 2017. Desde 2017. São quase 6 anos, né? 6. E o que a sua empresa faz? Minha empresa faz a ponte entre a empresa que quer participar de licitações e o governo. Então, tem empresa que tem a necessidade de ter alguém especialista para poder participar de licitação para ele. Até mesmo porque a mão de obra especializada nesse sentido é um pouco escassa. Né? Então, ele traz para a gente, eu quero participar de uma licitação X. Ou eu quero fechar um contrato com você de 12 meses para você participar durante esses 12 meses de todas as licitações que vier pela frente. Aí a gente faz toda a parte burocrática, que é a captação do edital. Então a gente procura o edital para o cliente. Sim. O cliente não precisa fazer nada. Ele procura edital, a gente procura edital para o cliente autoriza a nossa participação, a gente faz a parte da documentação, ou seja, análise do edital, a documentação, traz todas as documentações. Se faltar alguma coisa, a gente entra em contato com o contador ou com ele mesmo. E aí, depois da documentação, tem a parte da fase de lances. E a gente tem técnicas, né? A gente entende dessa parte, especialista nessa parte. Então, a gente sabe, sente na hora dos lances como que é. E aí, depois da fase de lances, tem ainda o acompanhamento do chat. Por quê? Porque muitas negociações são perdidas porque o empresário, a empresa, não acompanha o chat. Então, assim, é um trabalho. Que loucura, cara. Por conta do chat, às vezes a pessoa perde. Sim, tem muitas regrinhas dentro da licitação. Entendi. Né? E aí, depois da fase de lance, depois do acompanhamento do chat, tem a fase de recursos, impugnações, né? Porque às vezes você tá em segundo lugar, você viu que o primeiro lugar não atendeu o edital, a gente tem recurso para poder tentar. Então, assim, não é só ali na hora, você precisa fazer um monitoramento posterior àquele momento ali. E é o que as empresas não têm tempo de fazer. E nem experiência também, muitas das vezes, né? Sim. Com essa questão da experiência, eu posso trazer aqui um caso que eu mesmo tive problema. Eu fui participar de uma licitação para fiscalização de obras. Peguei alguns serviços desse sentido já. Mas como assim não tinha a malícia do negócio, né? Malícia no bom sentido, tá? Eu fiz a minha proposta, montei o meu pacote e lá estava a minha proposta, meu valor. E durante a abertura da mesa lá, da licitação, abriram a minha proposta, até então ela estava sendo a melhor proposta. Contudo, teve um coleguinha que levou a proposta dele e nessa proposta ele foi vencedor por conta de R$1. R$1 foi a diferença entre a minha proposta e a proposta do colega. Então, assim, essa malícia, então, é que eu digo no bom sentido, né? É que às vezes faz você perder, porque você entende que às vezes aquilo ali é uma prática, né? De não jogar um valor redondo, de tentar dar uma minimizada para poder conseguir fazer o fechamento. E ali eu fiz o cálculo normal, preciso. Olha, vou gastar tanto de gasolina, vou gastar tanto de minha hora técnica, custos diretos e indiretos, vai dar tantos mil. E aí, na hora do R$1 ali que eu poderia ter jogado a menos, eu perdi aquelas. No caso seu que você participou, é tomada de preço? Ah, sim. A tomada de preço, a gente tem que apresentar a documentação, é habilitado, depois apresentar a proposta e aí ganha o menor valor. Sim. No pregão, ele tem fase de lances. O pregão tem fase de lances. Existe o conhecimento do valor que está sendo pedido e aí conforme os lances, dou menos. Isso, até onde tipo alguém arrega e fala, não dou mais menos que isso. Isso, aí para. Entendi. Entendeu? Existe algum limite legal, tipo, pra até onde a pessoa pode chegar? Execuibilidade, né? Não é possível. Execuibilidade. Mas isso aí só é visto posteriormente, né? Ou ali na hora já consegue identificar? Na obras e engenharia, existe uma legislação que fala até 70% de desconto. Nossa. Abaixo disso é considerado inexequível.
Só que o pregoeiro, ele não pode inabilitar ou desclassificar por inexequibilidade. Por quê? Porque ele vai dar a oportunidade para o licitante para comprovar se realmente é inexequível ou não. Então, Entendeu? essa é uma situação que, mesmo na tomada de preço, a gente identificou em outra licitação que participei, vinha uma empresa externa de São Paulo para Mato Grosso do Sul prestar serviço aqui. E o valor dela era absurdamente menor que grande parte daqueles que estavam em mesa. Eles nem vinham, só mandavam a pacote, né, e ali abria-se, via todas as documentações, e era um valor absurdo, tanto que ganharam a licitação de Dourados, porque o valor deles era muito baixo. A gente falava, cara, mas não é possível, o cara não vai conseguir fazer isso. Não tem base aqui, ele vai ter que pegar a estrada e fazer todo esse trabalho. E eles fizeram o trabalho. Uma saída para você tentar derrubar ele é você entrando com recurso por inexequibilidade. Só que esse recurso ele tem que ser muito bem elaborado. Você tem que considerar vários argumentos, fatores, né, que podem comprovar a inexecuibilidade. Entendi. Mas, por exemplo, através de notas, planilhas. Uma das questões que eu achei até errado, né, aqui dizer, foi que, assim, se a empresa quiser vir para cá prestar o serviço, nem que seja por R$1 só para ter o acervo técnico, ter o trabalho prestado aqui, ela pode fazer isso da forma como ela quiser. Sim. Então, aí, inexequibilidade é uma coisa que não está nem no foco de discussão, né? Porque é vantajoso, né, para a administração. Sim, eles não. Eles, muito vantajoso. Como ela é público-privada, essa organização, muito preocupada com quer saber de viabilidade, de contornar situações de viabilidade financeira. Pessoal, alguém aqui do Meet tem questões, tragam suas perguntas. Daqui a pouquinho a gente já vai estar caminhando para o nosso último bloco e vocês são muito bem-vindos para participar aqui com a gente ao vivo. Essa oportunidade exclusiva para quem está aqui no Meet, né? Diferente de quem está no YouTube e depois vai assistir isso gravado, né? A gente tem essa possibilidade, tá? Fiquem à vontade. Daqui a pouquinho a gente já abre para vocês poderem também comunicar aqui conosco. Você tem algum... Eu tava aqui pensando, teve algum case aqui em Campo Grande, dessa parte de civil, que você trabalhou e que, tipo, a galera fala, eu vi isso aí, a Mari participou. Tem um que você consegue lembrar agora aí? Então, nossa, é que é muito... 5 mil, né? A gente falou 5 mil licitações, né? É muita licitação, né? De construção civil, eu tô com uma empresa de São Paulo, recente, e ontem eu fechei um de Campo Grande. E assim, é que quase eu não participo de construção, né? Mas eu entendo bastante em relação às documentações, essas coisas. Acaba sendo bem similar, né? Tipo... Sim, exatamente. Mas a parte de serviço, assim, exige muita coisa. Muito documento. Independente do serviço, seja a construção civil, seja... Sim. Exatamente. Mas essa questão que você acabou de trazer aqui para a mesa, Mari, é uma das questões que a gente mais está batendo hoje na tecla. A execuibilidade. Não somente isso, mas o fato de empresas externas estarem vindo para Mato Grosso do Sul fazer o que as empresas daqui não estão fazendo. Uhum. Então, assim, nós temos um mercado, eu até costumo conversar com o pessoal quando eu estou falando sobre isso, e Mato Grosso do Sul é uma espécie de floresta densa. E tem muita coisa para ser feita. Infraestrutura, saneamento, construção, tem muita coisa para ser feita. E muitas empresas externas estão vindo para cá para atender essas demandas. Por quê? As nossas empresas, às vezes, elas não estão capacitadas para isso. Estão estruturadas para isso, com pessoal, com equipamento, com conhecimento técnico, com conhecimento, como é o caso de licitações públicas, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, é levar o conhecimento para essas pessoas para que elas possam começar a trilhar esse caminho e deixem, e na verdade comecem a aproveitar as oportunidades que o nosso estado tem,
né? Com informação. Olha, temos tantas empresas que vão assistir essa live, ou esse podcast aqui, e vão começar a buscar informação sobre isso. Vão falar, Mari, passa o contato da Mari aí, pessoal. Mari, como é que funciona? O que eu tenho que fazer? É esse o desenvolvimento que a gente está buscando hoje. Né? E provocando isso para o pessoal. Por que não? Por que não você não pode começar a evoluir? Por que não você não pode começar a se desenvolver? Alcançar novos ares? Né? Por que deixar as oportunidades nossas aqui serem exploradas por pessoas que estão vindo de outros lugares? Então, nós estamos aqui. Podemos fazer algo diferente? Podemos. Então, vamos para cima? Essa é a ideia. Esse podcast é um caminho para isso. Você que está assistindo a gente aí, sinta-se muito à vontade para poder trilhar esse caminho. Tá? Não tenha medo de começar a explorar o que o nosso estado tem para ser explorado. Tá? Nós temos uma mata densa. Se a gente se unir, a gente consegue explorar isso muito mais fácil. Não vai sozinho. Tá? A Mari está aqui para te ajudar com licitação. O portal está aqui para te ajudar com conhecimento. Né? E nos próximos eventos, nos próximos podcasts, a gente vai trazer mais conteúdo ainda. Então aproveite esse momento agora. Você que está aqui no Meet, pode mandar as perguntas. Vamos começar a desbravar esse tema aqui com a Mari. Posso falar aqui? Claro. Achei um negócio bem curioso ontem que aconteceu. Vou compartilhar aqui. Compartilhe. E é uma dica, né? Maravilha. Para o pessoal que vai iniciar aí nas licitações ou deseja iniciar. Ontem eu estava participando de uma licitação de coffee break. Coffee break. O que mais tem hoje, Sim. hoje ainda mais final do ano, né? Claro. E aí o cara pegou e falou assim, no chat mesmo, a pregoeira. A empresa, fulano de tal, LTDA, deseja um excelente dia para todos. Para quê? A pregoeira falou assim, empresa desclassificada por se identificar aqui no chat. Sabe o que ele falou? Falou assim, me desculpe. Desconsidere a mensagem, por favor. Então isso é o quê? É falta de conhecimento. Sim. Mas Uau. qual que é a regra? Você nunca se identificar. Nunca. Se você vende produtos, você nunca colocar a sua marca como nome da sua empresa. Então não pode. É uma regra absoluta que a pessoa tem que aprender de uma forma que não coloque isso em prática, né? Caramba. E aí, Cara, que loucura, né? E aí a pessoa perdeu a oportunidade ali. Certamente ela aprendeu. Aprendeu. Esperamos que E sim, isso né? nunca mais vai acontecer Esperamos com ela, que sim, né? E Com nem com certeza. vocês também não, né? Vocês, quando participarem disso, Sim. não Então cometam leve isso esse aí erro. como dica. E que bacana. Bom, falando de modalidades, né? Traz um pouco pra gente, assim, quais são as modalidades hoje que você mais atua e que são possíveis do pessoal da construção civil também participar. Então, o que mais tem de modalidade, o que mais os órgãos públicos utilizam é o pregão eletrônico. Hoje é dessa forma. Hoje ainda tem a tomada de preço, mas ela vai ser extinta? Também. Também. Tomada de Então preço, nós vamos ter carta convite, tomada de preço. Mais Sim. alguma coisa vai sair? Não, a concorrência vai ter ainda. Concorrência vai ter. Concorrência, sim. É uma outra modalidade. Então, hoje, eu considero que seja tomada de preço, concorrência e pregão. Principais para obras. Sim. Tá? Ano que vem vai ser mais pregão, seja eletrônico ou presencial, e também a concorrência. Entendi. Pregão é o leilão, digamos assim. Pregão tem fase de lances, a documentação ela só é vista do vencedor, né? Diferentemente da tomada de preço. E da carta convite também. A gente abre primeiro a habilitação, é habilitado, todos atendem o edital, e aí depois abre a proposta e ganha o menor valor, só aquilo. Pregão não. A pregoeira vai abrir a sessão, existe uma fase de lances, ganha o menor valor, e aquele que lançou o primeiro lugar, que ganhou o primeiro lugar, e aí só vai abrir a documentação daquele primeiro lugar. E qual que é a diferença da concorrência? A concorrência também é igual a tomada de preço. Ela é igual a tomada de preço. Abre primeiro a habilitação, depois a proposta. E aí não tem a fase de lance. Hoje o que Na diferencia... eletrônica vai ser diferente.
Hoje o que diferencia a tomada de preço da concorrência seria basicamente o quê? O valor. Ah, entendi. Concorrência bem maior. Agora eu entendi. Só que, gente, eu não posso generalizar isso. Por quê? Porque existem órgãos públicos tipo prefeituras, existem também entidades públicas que é CMAS, né, que eles têm uma legislação própria. Então, eu não posso generalizar. Tipo, a concorrência do sistema S, não existe um valor limite, entendeu? Tipo, é a partir de tanto. Então hoje, por exemplo, você não opera somente no público ali, você opera também nessas plataformas do Sistema S. É que o sistema S como ela tem um regulamento próprio, então ela só faz pregão presencial ou concorrência presencial, entendeu? Então, Entendi. assim, eles recebem verba pública, né? Sim. Diretamente eles Sim. recebem. E existe Eles só não licitação são- privada também, né? De algumas empresas, bancos, Sim, por exemplo, no caso, fazem. eu participo da Energisa, sou muito. Também lembro de cabeça agora. Petrobras é uma empresa pública, né? Petrobras também tem licitação bastante. Obrigado. E existem muitas plataformas também. É bom frisar isso, né? Porque existem muitas plataformas para poder participar de licitações. Porque às vezes a pessoa só pensa que é só SICAF, não sei se eles Sim, conhecem, eu né? conheço. Essa nomenclatura, mas o SICAF é um sistema de cadastramento de fornecedores mais comum que existe. Mas não existe só ele. N O por trás. SICAF, ele é federal. Ele é governo. Não, dentro Pega do. prefeitura, Pega. estado, Uhum. governo federal. É que quem escolhe a plataforma é o órgão público. Então, nós, fornecedores, temos apenas que cadastrar dentro dessas plataformas para participar. Entendi. Entendeu? Então, assim, hoje se a gente fosse elencar as principais oportunidades que a gente tem aqui de buscar a licitação aqui em Campo Grande, pra galera daqui, a gente tá falando aqui, prefeitura, governo do estado, Sistema S, Todas as prefeituras do estado. todas as prefeituras do Sim. estado. E a maioria estão fazendo ainda presencial. Maioria presencial. Maioria Então você acaba presencial. tendo uma concorrência menor, né? Porque para você se deslocar até lá, Sim. as pessoas pensam duas vezes duas antes. vezes. Então, Essa é a questão mesmo. Sim. só que aí você tem que ter essa parte do monitoramento, né? Onde achar a melhor oportunidade. Sim. Porque existem boas oportunidades, né? Sim, claro. Bom, Muito. do mesmo jeito que para a gente aqui essa análise de custo de deslocamento acontece também, aí tem a questão das empresas externas, né, também. Por exemplo, desenvolvimento de projetos. Quem trabalha com projetos não concorre só com quem é daqui. Né? Ele pode concorrer com o Brasil inteiro que tenha interesse em desenvolver projetos aqui da região. Agora, a obra é uma coisa mais física, né? Sim. Então, de fato, para uma empresa vir de fora para cá, ela tem que mobilizar muito, ela tem que ter muita estrutura para conseguir fazer isso. Isso mesmo. Já atuei numa empresa que veio para o estado e ganhou, no caso, 12 contratos de uma empresa local, que é público-privada, né? Só que o problema ela veio para cá sem fazer nenhum tipo de levantamento de risco em relação a esses projetos. Muitos deles tinham problemas inúmeros para logística, para insumos. Então, assim, passou um bom tempo, essa empresa não conseguiu tocar esses 12 projetos, justamente porque não fez esse levantamento inicial, só viu o valor do contrato. Viu milhões ali na mesa, né? Falou, não, vamos para lá, né? Tá prosperando. Mas o problema é a dinâmica do nosso estado. A gente está num estado pantanoso, que tem muita situação aí de inconformidade, principalmente para quem trabalha com obras de infraestrutura, né? Precisa do material solo muito bem compactado, muito bem estruturado para poder entregar, por exemplo, uma pavimentação, drenagem, por aí vai. E nesse caso foi isso, né? Essa experiência que eu tive lá, entrei na empresa, tive uma experiência fantástica, aprendi muito, mas a empresa, infelizmente, ela não conseguiu tocar esses projetos justamente porque ela veio de fora e não sabia a realidade daqui. Então, para empresas de construção, quando for trabalhar com contratos desse porte, né, obras de infraestrutura, obras de pavimentação, drenagem, saneamento urbano, cara, estuda muito bem esse contrato, estuda muito bem esse projeto, porque você vai lidar, às vezes, não é aqui, né? Você vai para outro local e lá você vai ter N dificuldades. Insumo, por exemplo, se você não tem um fornecedor próximo, imagina o DMT que a gente fala,
que é a distância média de transporte para você entregar esse material. O seu custo vai lá em cima. Né? Então, esse tipo de informação, por contrato, é importante que o empreendedor tenha muito bem conhecimento definido, né? Porque Sim. aí, ganhar a licitação, a Mari te ajuda. Sim. Mas e para você concluir esse projeto? É. Para você concluir essa obra? Que é Como Parte vai da acontecer? execução, Que é né? aquilo que a gente Exato. tava falando antes de começar, né? Sim. Que não depende só de você. É. Depende de uma análise anterior à empresa para ver se ela tem condição Sim. de executar aquilo. Executar. Exatamente, porque no termo de referência, ele tem a questão de prazos. A questão de prazo de pagamento, né? Então, para a empresa se também organizar em relação a isso, né? E o que é importante também, vale a pena frisar aqui, é a questão de planilhas, tá? No edital, todas as licitações de obras exigem planilha de custos, né? Não só orçamentária, mas planilha de custo mesmo, para saber onde que você vai, qual que é o seu lucro, né? Quais são os seus custos indiretos. Perfeito. Até entrando nesse fator, né, o lucro, a composição do BDI, né, que a gente estuda isso na graduação e depois começa a ver no mercado. São vários fatores que compõem o BDI, né? Entre eles o lucro. Tá? Você tem o risco, taxas, impostos, Sim. N fatores. Né? Um deles é o lucro. E aí você tem, nesse momento, uma análise que você tem que fazer, às vezes, de desconto. Mas o desconto não pode ser no seu BDI, porque você tem um teto também, né? Sim, tem um limite. Tem um limite também. Isso. Então, fala um pouquinho sobre isso pro pessoal. Tem como essa parte você... Então, é que a parte do BDI, essas coisas, né? Eu oriento esses empresários, né? Nessa questão de você realmente saber, né, até onde que pode chegar. Sim. Porque se você baixar muito o valor, porque às vezes a pessoa tá participando, vai naquela empolgação, né? Sim. E tem gente que não gosta de perder, né? Aí ela acaba não visualizando o prejuízo que ela vai ter lá na frente. Né? Então, eu sempre oriento essas pessoas a cuidarem nesse sentido, que é exatamente a parte do BDI. Tem, se não me engano, são acórdãos do TCU, né, que determinam os limites mínimos aí e máximos também do BDI. E para você que atua na área de engenharia, né, então esse é um ponto chave para você. Analisa, né, a composição do BDI, analisa os descontos possíveis que você pode dar também na planilha de serviços, né, e assim conseguir executar depois isso aí. Não adianta só dar desconto e na hora de tocar o negócio não ser possível, não ser execuível, né? Assimile esse termo também, execuibilidade. Um termo aí para a galera fixar e entender melhor. Alguma pergunta aí, Márcio, no nosso chat? Até o momento, não. Galera, eu acho que o papo deve estar muito claro, então por isso que a galera não está perguntando. Maravilha. Mário, se a gente fosse fazer aqui um fluxograma mental, onde que inicia e até onde a Mari vai com esse empresário? Eu inicio com a captação do edital, que é procurar em sites, procurar em portais de licitação. Depois, eu envio esse edital para o cliente, e aí o cliente autorizando a nossa participação, aí eu pego o edital e leio detalhe por detalhe. Porque nem todo edital é igual ao outro. E aí, depois da análise do edital, na íntegra, eu vou para a parte da documentação, que é habilitação jurídica, contrato social, CNH dos sócios, procuração, se houver. Vou também na parte da regularidade fiscal e trabalhista, que são as CNDs. Né? Vou também na parte da qualificação econômica financeira, que é o balanço patrimonial registrado na junta comercial. Ou também pode ser o SPED contábil, que é emitido pela Receita Federal. E aí depois tem também a qualificação técnica, que é exatamente o atestado de capacidade técnica, é o CREA da PJ, pessoa jurídica, e do profissional. Responsável técnico pela empresa, né? Isso. Quando é um sócio, a gente não precisa fazer um contrato de prestação de serviço. Mas quando não é nenhum dos sócios, um responsável técnico, aí tem que fazer um contrato entre a empresa e
Profissional. o profissional, Sim. tá? E aí depois tem a parte Só para a gente entrar nesse ponto que você acabou de trazer. Algumas licitações da área da construção civil, elas exigem no quadro técnico exista um profissional com um acervo para aquele serviço. Então, por exemplo, se o Márcio, que trabalha com reformas, quiser pegar uma licitação de construção, ele precisa ter um profissional dentro do quadro técnico dele, no CREA, com acervo técnico de construção e não de reforma. Então, essa é a informação que ela traz aqui sobre contrato de um profissional. Às vezes, você não tem realmente esse profissional no seu quadro efetivo. Você pode contratar um profissional externo para compor o seu quadro nesse processo e fazer, então, o processo de licitação. E utilizar Exato. o acervo técnico desse com responsável. essa contratação. Isso. Sim, Show de bola. exatamente. É isso aí. E aí, depois dessa parte de qualificação técnica, tem as declarações, que é a declaração de menor, declaração de habilitação, declaração de independente de proposta, e várias outras, e dependendo do edital, pede poucas, dependendo, pede muitas, né? Então, essas declarações quem faz somos nós, eu tenho uma equipe que faz cada uma do processo. Sim. Porque antigamente, até ano passado, eu trabalhei sozinha, né? Eita. Eu fazia todo esse processo. Então, eu sei tudo que as meninas fazem lá na Quer empresa. dizer que você cresceu, então. Graças a Deus. Que maravilha. E aí, depois das declarações, a gente envia a proposta inicial no sistema. Isso eu estou falando de pregão eletrônico, tá? A gente envia a proposta inicial no sistema e depois a gente fica atento no dia e no horário previsto no edital para ficar online e participar da fase de lances. A fase de lances funciona o seguinte: a gente pega o menor valor do cliente e aí a gente chega até aquele valor. Né? Porque eu não tenho noção de valores. Né? Quem é especialista naquele objeto é o empresário. E aí ele me passa o valor mínimo, eu chego até aquele valor mínimo e pronto. Até aí, ok. E aí depois tem o acompanhamento, que é o chat. Tá. Nessa fase aí, você faz alguma impugnação? Você apresenta, por exemplo, analisa. É possível de se analisar os concorrentes e falar, olha, esse cara aqui está sem documentação que é fundamental, ele não pode participar. Chega a fazer isso nessa fase ou é depois? Antes da fase de lances, a gente não consegue ter acesso às empresas. A gente nem sabe quem está participando. Depois da fase de lances, que é a parte do acompanhamento do chat, aí que eles liberam, o sistema libera para poder a gente analisar a documentação do concorrente e... não é nem durante, é depois que já saiu o vencedor, no caso. Depois que alguém ganha a fase de lances. Aí libera a documentação. Entendi. Mas aí libera só do vencedor ou dos demais também? Dos demais também. Tá? E aí, dependendo da classificação, né, do empresário, eu analiso a documentação do concorrente e vejo se há possibilidade de entrar com recurso ou não. Aí a gente faz também o recurso, se precisar. Maravilha. E a contra-razão também a gente faz. A contra-razão. Porque nesse ramo de construção civil tem muito, né, dessas coisas. E assim, muita gente entra por bobeira. Qualquer coisinha eles querem entrar. Por exemplo, eu tive uma experiência, vou compartilhar aqui com vocês. Participei de uma licitação de transporte escolar. E aí a mulher participou em 7 grupos, 7 itens. E ela ganhou o item 6. Somente o item 6 ela deixou de entrar com recurso. E qual que era o motivo? Dizendo que o site não abria no momento da fase de lances. Quando é assim, ou seja, ele estava com problema lá na hora de dar lance. Ela estava com problema. Eu consegui dar lance pro meu cliente. E aí ela pegou e entrou com recurso por causa disso. Aí a pregoeira falou assim, isso aí não vai dar em nada. Mas eu vou ter que aceitar porque isso faz parte da licitação. Então, isso aqui atrasa todo o processo de licitação. Mas como que ela comprova isso? Então, aí, não sei se ela fez print, essas coisas, mas isso não vai dar em nada. Se eu conseguir dar lance, não tem... os demais conseguiram, né? Por que ele não Mas você tem que travar o processo até que seja... Travou. Definido. Isso aí trava em quanto tempo, mais ou menos, assim? 3 dias para razões recursais
3 dias para contrarrazões, que é a defesa, mais 5 dias para a decisão do pregoeiro. Ou Entendi. seja, são 5, 7, 8 11 dias. 11 dias mais ou menos. Aí mais Úteis. final de semana. Estamos falando de 2 semanas 2 travadas. semanas perdidas só pra... Na ansiedade de saber Exatamente. se vai dar certo, se não vai. Empreender no Brasil não é fácil. Então, nesse sentido, assim, é que eu falo que às vezes a pessoa entra por pouca coisa. Entendeu? E se a gente parar para analisar, você falou uma frase agora, empreender no Brasil não é fácil. Realmente não é. Mas o maior comprador é o Estado, né? Sim, é o governo. Sim, exato. O maior comprador de todos é os o Estado. tempos. Só que a gente não se atenta, né, pra isso. Eu, pelo menos, não. De serviço, de produto. E tem muitas oportunidades. Você não precisa participar de 10 milhões, de 20 milhões. Tem Começa lá oportunidade com 10 mil, 10 mil, 20 mil. Eu trabalhei numa empresa onde eu auxiliei um pedaço ali da licitação, era uma empresa de energia solar. E aí, assim, o dono, ele gostava, porque ele já tinha experiência de licitação, só que ele pegava apenas para fornecer produto. E aí, nesse fornecimento de produto, ele pegava, tipo, lâmpada de LED, fita de LED, sabe? E aí o valor da licitação às vezes era 5, 8 mil. E a concorrência não era tão alta. E às vezes, e aí quando você começa a pegar a malícia, você começa a participar de carta convite, que na época ainda podia. E aí você vai lá no Ministério Público, por exemplo, você se cadastra e aí você recebe isso daí. E aí eu falei, cara, que legal isso daqui, né? Porque você vai lá, aí você compra o produto às vezes pela internet, você consegue ter uma rentabilidade legal. Não é um produto que vai te dar dor de cabeça. Uma lâmpada de LED, se queimar, você acha em qualquer lugar depois pra trocar. Falei, cara, que bacana isso aí. E agora você falando, a gente falando isso daí, eu começo a pensar de novo lá atrás. Falei, cara, quantas oportunidades a gente de fato tem, desde ali do pequeno, desde às vezes de 1.000, 2.000 reais. Porque, tipo, o governo ele precisa pelo menos uma carta convite para fazer a compra. Então, se você estiver atento a isso. Legal. Sim. Você falou agora também, outra coisa que foi falada aqui. Dropshipping é um termo? Dropshipping? Isso. Sim. Você compra pela internet, né? E consegue E o fazer... fornecedor entrega. Exato. É possível aplicar isso dentro do contexto de licitação? Sim. Existe uma regra chamada Sistema de Registro de Preço. Que é o quê? O órgão público vai licitar, a pessoa vai ganhar a licitação e ele tem que cumprir durante 12 meses a entrega daquela mercadoria. Só que o órgão público, às vezes, ele não precisa tudo aquilo de quantidade. Então, você não precisa ter estoque. Se você não precisa ter estoque, você pode fornecer para o órgão público quando ele precisar. Então, o órgão público vai solicitar aquele produto para você quando ele precisar. Sob demanda, né? Mas aí ele te dá um prazo para isso. Sim, 30 dias. Será que chega da China? Da China eu não sei se chega, mas da Shopee, do Mercado Livre. Falando em oportunidades aí, né? Continuando Sim. aí o que ele estava falando, eu tô com uma empresa desde o meu começo ali da consultoria, que é uma empresa de extintores. E aí, eles não conheciam nada de licitação, nada. E como eu já trabalhei numa empresa de extintores, eu falei assim, eu vou focar nesse tipo de empresa. E aí eu ofereci meu trabalho, eles aceitaram e tô até hoje com eles. E eles saíram de ME, então para grande porte. Olha só. Uau. Então o faturamento dele triplicou. E assim, com saudável, né? 80% com licitação. Olha isso. Por quê? Porque nesse sistema de registro de preço que eu citei, os órgãos que não licitam, tipo, órgão pequeno, ou até mesmo exército, essas coisas, eles fazem o quê? Eles pegam uma carona daquela ata de registro de preço que a empresa ganhou. Então, às vezes, eu não estou ganhando apenas para aquele órgão que eu tenho a ata. Eu também posso fornecer para outros órgãos que ele pode pegar carona daquela ata. Olha entendeu? Só. Então, ele cresceu dessa forma também, além das participações em licitação que eu tenho. Então, só aqui a gente já falou de diversas oportunidades. Você consegue trabalhar. Algumas delas, até mesmo sem você ter um grande estoque. Apenas um produto inicial que você vai poder entregar 30 dias depois de você ganhar a licitação. Sim. Cara, que loucura. Isso me faz pensar me faz repensar um pouquinho também
como é que a gente pode usar isso de fato a nosso favor. Sim. Show de bola. Bom, gente, agora são 18h53 aqui. Nós estamos aqui Passou fazendo. Passou rápido demais. O assunto aqui rendeu, né? Os colegas que são conosco aqui no chat têm aqui mais 2-3 minutinhos para fazer qualquer pergunta que seja pertinente. E nós caminhamos então para o final do nosso podcast, tá? Queria trazer aqui algumas informações antes da gente fazer o agradecimento. Nós teremos agora no próximo dia 14 de dezembro o nosso evento, né, que vai acontecer lá no auditório do CREA-MS, que vai ser a nossa solenidade de premiação dos profissionais de destaque, Mari. Ai, que legal. A gente entendeu que nós temos um ecossistema muito grande e muitas pessoas boas estão nesse meio. Então nós escolhemos 10 áreas de atuação para escolher 10 profissionais e reconhecê-los nesse meio. Falar, olha, fulano de tal, ciclano, que fazem um ótimo trabalho, elejam essas pessoas conforme as suas entregas dentro do nosso Instagram. Então, no nosso Instagram a gente está lançando desde ontem publicações com áreas de atuação. Ontem foi a área de engenharia, projetos, né? E ali mais de 200 e tantos likes, mais de 450 comentários, já marcações. Já temos 620 comentários. 620 comentários. Nossa, marcando profissionais. Pessoas da comunidade, da sociedade, dizendo, olha, esse cara aqui faz um bom trabalho. Porque assim, tem muita gente que tá no portal desde 2016, que foi quando começou. Então a gente falou assim, cara, a gente precisa agora reconhecer essa galera que tá com a gente. Que cresceu nesse meio, que se desenvolveu, começou a gerar resultado. Então, nós vamos eleger 10 profissionais de áreas distintas para estar conosco nesse evento, no dia 14 de dezembro. Convidamos você que está aqui no nosso YouTube, aqui, ouvindo e assistindo esse podcast, você que está com a gente no Meet também, participe conosco no evento, vai ser um evento gratuito, com vagas limitadas, tá? Não temos muitos assentos lá no auditório, são 300 apenas, então a gente vai poder estar ali com vocês, levar conteúdo também, nós vamos ter ali 3 palestras super interessantes, fechamos algumas parcerias fantásticas com alguns patrocinadores. Semana que vem a gente vai estar divulgando elas. Exato. Então, assim, é um momento muito especial para o Portal da Construção e o podcast tem ajudado muito nisso também. E é isso, pessoal. Não tivemos perguntas enquanto eu falava. Eu queria te agradecer, Mari, pela sua entrega aqui, uma entrega fantástica também, conteúdo que tenho certeza que contribuiu muito para as pessoas que ouviram você aqui com a gente. E deixa agora aqui os seus contatos, suas palavras finais. Para a galera, o que você... Isso. Eu que agradeço aí o convite, né, mais uma vez. E licitação, gente, é para todos. Né? Acho que é uma oportunidade aí grandiosa, né, para você que está iniciando no mercado. É claro que o conhecimento é crucial aí para você dar o pontapé inicial, né? Porque existem muitas pegadinhas, vamos dizer assim, nos editais que você tem que ficar atentos. Então, você como leigo, às vezes você não consegue enxergar aquilo como uma pegadinha, e aí chega lá na fase de lance, você acaba se frustrando, e é isso que acontece com muita gente que não se capacita antes, tá? Então, assim, o meu recado é esse, né? Mas não perca essa esperança, né, de crescer aí na licitação, que é uma oportunidade muito valiosa mesmo. Tem reformas, construções, e tem espaço para todo mundo. Viu? Pode acreditar. Deixa pro pessoal suas... Deixa aqui, eu convido a todos, né, a me seguirem nas redes sociais. Meu YouTube tá Mari Licitações. Meu Instagram, sou muito atuante lá dentro, está com Licitações Mares, Licitacões Mari, né, sem o cedilha, sem o tio. E lá eu compartilho várias dicas, vários serviços que eu tenho, inclusive um curso, né? Curso básico, ele é exclusivo para iniciantes e também ele é 100% prático. Que legal. 100% prático. Bacana. E aí eu convido vocês a me seguirem lá na rede social, no Instagram. Obrigada. É isso aí, pessoal. Então, vamos o Lucas. Lucas da Alagir é o nosso grande patrocinador aqui desse espaço. A gente não estaria aqui se não fosse o Lucas. Alagir, se você não conhece, Mário, é um escritório de contabilidade ágil. Então, assim, legal. Se você tiver algum cliente que precisa de uma contabilidade mais acelerada, mais focada ali no atendimento, de uma forma mais tecnológica também, é a Alagir.
Isso. E a Lagir está entrando no setor da construção civil muito forte também, né? Ele está nos apoiando, tá desenvolvendo alguns produtos focados no nosso ecossistema. Então, assim, é uma parceria que a gente formou, é uma amizade que nós temos, e esse espaço, o crescimento do portal, a gente também deve ao Lucas, a Lagir e a Sistercom. Exato. Reconhecimento. Parabéns aí para vocês pela iniciativa, né? Show de bola. De trazer todos esses conhecimentos aí diferenciados, mas que agregam, né, para esses. E trazer pessoas daqui, né? Porque assim, a gente não precisa buscar fora, é isso que você falou. Exato. A gente tem aqui. Sim, tem pessoas com talentos, com capacidades, e às vezes com talentos adormecidos, né? Então essas informações criam ali a possibilidade de ruptura. A pessoa nasce ali um empreendedor quando acessa uma informação interessante. Quando eu comecei, eu comecei dessa forma, né? Através do conhecimento. Você não faz nada sem ter um mínimo de conhecimento daquilo. Não deveria, pelo menos. Então o portal hoje está levando conhecimento para vocês. O nosso foco é o seu desenvolvimento. Então a gente agradece aqui a sua audiência, agradece aqui a sua participação, quem esteve conosco aqui no Meet. E nos vemos na próxima quinta-feira, das 18 às 19 horas, aqui no nosso podcast do Construlab, portal da Construção MS. Obrigado, Valeu, pessoal. galera. Obrigado. Valeu, tchau. tchau. Até Obrigada. mais.